Agora que você já comprou sua máquina de tricô, está na hora de aprender a montar. Olá, eu sou José Lancelotti e hoje eu vou mostrar como que você monta a sua máquina. No primeiro vídeo dessa série eu mostrei como que você compra uma máquina de tricô sem ter dor de cabeça. E hoje a gente vai passar para a montagem. Você vai entender com esse vídeo exatamente como você deve montar a sua máquina. Toda máquina de tricô ela precisa ser fixada numa mesa, como a gente já falou lá no primeiro vídeo. E aí eu vou mostrar para vocês como que faz a fixação da máquina Eugene 840 na mesa através dos morsetes. A máquina ela tem duas peças na parte de baixo dela, vou levantar aquela aqui com cuidado, que são os lugares onde a gente encaixa o morcete para prender a máquina na mesa. Então, esse carinha aqui que é o morcete, ele vai encaixado aqui, vai a mesa aqui dentro, você aperta os parafusos, esse parafuso, e na sequência disso faz do outro lado, e a máquina já está fixada na mesa. É importante apertar bem esse parafuso, porque a máquina não pode cair no chão e também não pode ficar deslizando, porque senão você não consegue fazer o tricô da maneira adequada. Então, só colocando aqui, a gente vai colocar a máquina na mesa, vai alinhar a máquina, bonitinho, colocar o morcete aqui embaixo, como eu mostrei, quando a máquina estava levantada, ajeitadinha aqui, apertar o parafuso, repetir isso do outro lado e está feita a fixação da máquina na mesa. Agora com a máquina já fixada na mesa, eu vou mostrar quais são as posições das agulhas. A primeira posição, das 4 que existem, é a posição em descanso ou fora de trabalho. Na máquina Eugene 840, que é essa daqui, trata-se então da posição A. A posição de trabalho é a posição B. Puxando a agulha delicadamente, ela até para nessa posição já. Tem como se fosse uma mola dentro da base da máquina. Existe também uma posição intermediária entre a posição B e a posição E, que é a posição D. Essa posição é utilizada pela máquina, é ela que seleciona as agulhas nessa posição para realizar pontos com cartela. E, finalmente, nós temos a posição E, que trata-se de agulhas em suspenso. As agulhas elas vão trabalhar aqui, nessa posição, de acordo com uma alavanca do carro. E eu vou mostrar o carro daqui a pouquinho para você e você vai entender claramente o que é isso. Então, só recapitulando, são 4 posições. Posição A, que é fora de trabalho, posição B, que é em trabalho, posição D, que é a máquina que usa selecionando as agulhas para fazer os pontos, e a posição E, que é a posição em suspenso. Já que a gente está falando de posição de agulhas, aqui eu tenho uma agulha. E eu vou apresentar para vocês que na ponta nós temos um gancho, essa lingueta que é móvel é responsável por fazer o tricô, só existe a máquina de tricô por conta desse tipo de agulha com lingueta, e aqui a gente tem o talão da agulha, que é a parte que corre dentro do carro. Também na base de agulhas nós temos o painel de cartelas. Essa fenda aqui é onde a gente coloca a cartela. Existe esse botão, que é um botão auxiliar a este, ou seja, os dois trabalham juntos, que é para avançar ou retroceder a cartela. Existem as setas indicadoras do movimento do carro, então quando o carro estiver indo para a esquerda, vai apontar para a esquerda e para a direita vai apontar para a direita. E eu tenho a alavanca de trava de cartela. São 3 posições da alavanca de trava. A alavanca travada, né, a cartela não gira, não vai trabalhar. A posição intermediária, que é a posição normal para trabalhar com cartela, e aquela posição que é dobrada. O que isso quer dizer? A máquina vai reproduzir 2 carreiras com o mesmo motivo de uma. Sempre que eu estiver usando essa posição, eu estou dobrando o comprimento do desenho. Ainda na base de agulhas, nós temos os 2 pinos de fixação do conta-carreira e o orifício onde eu uso para fazer a fixação do tensor. Eu vou mostrar para você agora como é que coloca o conta-carreira na base da máquina. Então, embaixo do conta-carreira, nós temos 2 orifícios maiores seguidos de uma fenda. Eu vou encaixar esses 2 orifícios maiores e vou deslizar o conta-carreira para trás. Encaixou, a gente pode usar tranquilamente. O conta-carreira ele funciona com centenas, então ele vai até 999 e volta para o 0. E é acionado nessa alavanquinha aqui. Ó. O tensor automático de fios foi desenvolvido para trabalhar com 2 cores de fios. Então ele tem 2 botões de tensão, e esses botões eles têm uma moedinha de metal que tem uma setinha, e esse botão que é giratório. Para cada lado que você gira o tensor, você está aumentando ou diminuindo. Inclusive tem um sinalzinho de mais e menos, então é muito fácil de entender. E também, no botão que gira, tem uma outra setinha. Quando as 2 setinhas se encontram, significa que o tensor está na posição neutra. É utilizado para fios médios e eu sempre aperto mais a regulagem do tensor para utilizar fios finos e solto a regulagem do tensor para utilizar fios mais grossos. A colocação do tensor na máquina é super fácil, só que antes eu preciso montar o tensor. E é simples, não precisa fazer nada.
com ferramenta ou coisa assim. É só trazer as duas molas para cima, elas vão vir para essa posição, e eu trago essa peça para cima e continuo o movimento da mola até travar. Travou, eu estou com o tensor pronto para utilizar. O fio vai passar primeiro neste guia-fio, na sequência vai vir para o tensor, tem que passar no meio das peças do tensor, e tem um pino dentro do tensor que tem também que o fio ficar por baixo desse pino. Para encaixar o tensor na máquina é muito fácil. É só localizar o orifício que eu já tinha mostrado quando eu mostrei o contador de carreiras, encaixar a haste e ir até o final do encaixe. A partir daqui já está prontinho para utilizar. As duas molas não aparecem, mas elas estão aqui, ó, tá? Elas ficam lá para cima. Você pode também colocar aqui, prender aqui enquanto não está utilizando, para ficar mais fácil de conseguir pegar a mola, porque às vezes ela fica muito alta, você não consegue pegar. Para enfiar o tensor é muito simples. Eu vou passar um fio aqui na parte de trás, como eu havia dito, sigo aqui para a parte do tensor, passo pelo pino que tem internamente no tensor, é que realmente não dá para mostrar, tá? Esse pino, o fio tem que passar por baixo dele. Eu vou passar por cima desse pino, tem uma abertura aqui atrás, eu passo o fio aqui nesse guia-fio frontal e coloco o fio dentro do gancho da mola esticadora. Prendo o fio aqui, que inclusive tem um prendedor de fio aqui no corpo do tensor. Uma coisa importante que eu vou reforçar para você é sobre a tensão do fio. Então lembra, sempre que eu for usar um fio fino ou um fio médio, eu tenho a opção de deixar no neutro, como a gente já viu ali, quando as duas setinhas se encontram, e tenho a opção de apertar um pouco mais a tensão. E quando for um fio mais grosso, eu tenho que colocar uma tensão mais frouxa, para que o fio corra de maneira mais uniforme e um pouco mais livre no tensor. Agora eu vou mostrar para vocês o braço do carro e o carro da máquina. Aqui eu tenho o braço do carro. Para colocar o braço do carro no carro da máquina é muito simples. Eu tenho esses dois parafusos, que são botões. Eu vou encaixar o braço do carro nessa fenda aqui, ó. Tem um encaixe que é feito no carro para que ele fique na posição correta e vou apertar os dois parafusos. O importante é não apertar demais esse parafuso e também não apertar de menos, porque não pode ficar solto e também não pode ficar apertado a ponto de você não conseguir tirar com facilidade. Esse é o carro da máquina já com o braço colocado. É importante eu apresentar ele assim para vocês porque eu vou mostrar quais são as teclas e qual é a função de cada uma. Vamos começar com uma chamada botão de mudança. Ele tem 3 posições. NL, que é para trabalhar com ponto meia ou junto com carro verão. KC, que é para trabalhar com cartela, e CR, que é a posição de liberação do carro. Ou seja, quando ele trava na base de agulhas, eu viro o botão para essa posição e consigo tirar o carro da base de agulhas. Agora eu vou apresentar também o disco de tensão. Esse disco de tensão é mais ou menos como funciona o disco de tensão do tensor, só que aqui é numerado. Então eu tenho de 0 a 10 e entre cada graduação eu tenho mais 2 graduações. Então eu tenho o 0, o 0.1, o 0.2, regulagem 1, regulagem 1.1, 1.2, 2. E assim por diante até o 10. Quanto menor o número, menor o ponto. Quanto maior o número, maior o ponto. E aí, vindo para baixo, nós temos aqui a alavanca NH, que quando eu falei da posição E de agulha, a posição em suspenso, é essa alavanca que eu vou trabalhar. Na posição N, ela trabalha as agulhas que estão em posição E. As agulhas que ficaram em suspenso, elas vão voltar para a posição de trabalho. Na posição H, eu trabalho com as agulhas em suspenso, ou seja, aquelas que estiverem na posição E, eu não consigo trabalhar. Na sequência, nós temos as teclas de tecido. Essas teclas trabalham para ponto tuque ou recoger, essas duas, e cada uma dessas duas trabalha para um sentido do carro, ou seja, a da direita funciona para a direita, a esquerda para a esquerda. A tecla MC, que é do jacar, para fazer desenho com 2 cores. E as 2 teclas parte, que funcionam como as do tuque. A da direita para a direita e a da esquerda para a esquerda. Quando as teclas de tecido são acionadas, ou seja, são pressionadas, e eu tenho a necessidade de liberar elas, eu tenho a tecla plane, que é justamente essa daqui, ó. Não é uma tecla, é uma alavanca, né? A gente aciona ela, e qualquer botão que tiver apertado aqui volta para a posição desativada. Na frente do braço do carro, nós temos também as alavancas do trama. São essas alavancas aqui. Na posição que elas estão, não é para fazer o tecido trama, e nessa posição para cima, essa escovinha rotativa aqui, ó, ela desce, e aí eu consigo fazer o tecido trama. Para a colocação do carro na máquina, eu vou utilizar sempre como referência o trilho traseiro do carro, que vai correr junto com o trilho traseiro da máquina, e o trilho dianteiro, que corre com o trilho dianteiro. Para colocar o carro é muito simples. Eu alinhando corretamente o carro com a máquina, eu consigo deslizar ele para dentro da máquina,
E o trilho dianteiro e traseiro já estão no local correto para deslizar o carro sem nenhuma dificuldade. É muito importante isso. Se eu fizer algum encaixe errado, por exemplo, aqui eu vou fazer de propósito, de não encaixar o trilho da frente. A hora que eu vou deslizar o carro, ele faz barulho. E não é para fazer isso. Ele faz um barulho de coisa raspando. Não é para fazer isso. Então eu volto, descanso o carro corretamente e deslizo ele para dentro da máquina. Quando eu mostrei o conta-carreira, eu disse que tinha uma alavanca no carro que faz o acionamento dele. E essa alavanca ainda tem a possibilidade de você anular a contagem de carreiras. E é essa daqui, ó. Nessa posição eu não vou conseguir contar as carreiras, e nessa posição mais baixa ela fica prontinha para acionar o conta-carreiras e registrar o número de carreiras que está sendo feito. Agora tem aqui o carro verão. Ele tem duas alavancas. Essa primeira aqui da frente, que é para escolher entre o rendado normal e o rendado fino, e essa alavanca aqui, que é para conseguir retirar o carro da base de agulhas quando ele travar durante o trabalho. Para colocar o carro verão na máquina, é muito parecido com o carro da máquina. Eu vou alinhar essa parte de metal embaixo dessa aba de metal, os trilhos têm o traseiro e o dianteiro, alinhei e descansei o carro na base de agulhas e vou deslizar ele para dentro. A única diferença é que esse carro, quando a gente encaixa ele, mesmo que corretamente, ele faz barulho na hora de deslizar. Porque o carro verão ele já vem pronto para trabalhar com a cartela. Sempre que você utilizar ele, ele vai estar lendo a cartela. E aí ele faz esse barulho mesmo, tá? É normal. Quando o carro verão, porventura, travar na base de agulhas e eu precisar tirar ele no meio da máquina, eu vou acionar esse botão e vou retirar. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, muito obrigado por chegar até aqui, e se você já não for inscrito no canal, se inscreva e dá um like nesse vídeo para o YouTube entender que você está gostando desse conteúdo, e é claro, para eu entender também que eu devo continuar com esse trabalho. Até o próximo vídeo!